Namastê! Bem-vindos ao podcast Vida de Yoga. Aqui, vamos nos aprofundar na poesia da vida e dessa filosofia milenar através do olhar e da palavra do professor Tales Nunes. O primeiro yama que ele vai colocar é a não violência, tá? Ahimsa. E a gente conversou aqui, que a não violência é o chão, né? É o fundamento, né, de todos os outros yamas. Tanto por isso que vem primeiro ali, né? Ele é a base, é o chão. E aí a gente colocou que por que que o yoga coloca que a não violência é um valor universal? Porque existe um valor de todo organismo vivo, né, pela vida, pela manutenção da vida. E daí a gente vai então falar da veracidade, né, que está como o segundo aí, que é Satya, ou Satyam, né? Então, Satya, que é essa veracidade, né? Na última aula a gente fez uma associação entre essa palavra, a veracidade, fez uma associação dela com a simplicidade, né? Então, vamos voltar a esse tema de alguma maneira, voltar porque a gente comentou numa aula lá atrás, de que o yoga vai falar, quando o yoga fala verdade, tá? É muito importante isso, porque a gente em outras aulas já falou sobre o yoga não é uma religião, né? Mas vira e mexe aparece a palavra verdade, né? Que verdade é essa que o yoga fala, né? É a verdade religiosa, né? É a verdade da religião. O yoga vai dividir, né? Isso que a gente pode usar através dessa palavra verdade. O yoga vai dividir em dois, né? Ou seja, existem duas maneiras da gente usar essa palavra para fazer sentido dentro do yoga. No primeiro sentido, a verdade enquanto, né, se a gente usar os termos dentro do Tantra, a verdade enquanto Shiva, foi termos que a gente já usou aqui. Em outras aulas a gente usou também o termo Nirguna Brahman, né? O aspecto de Brahma além dos gunas, que é esse aspecto de pura presença ou de pura abertura, né? Ou de pura consciência, a gente usou todos esses termos aqui para nos referir a isso. Então a gente pode pensar Satya, tá, ou Satyam, como essa verdade absoluta, essa verdade da pura presença, né? Reconhecer essa pura presença como fundamento da minha existência é o reconhecimento do eu absoluto, que o yoga coloca. O interessante nisso é que o yoga não atribui uma forma ao absoluto. Então ele diz, isso que é a natureza do indivíduo, que é a mesma natureza do todo, do universo, não tem uma forma específica. É uma pura abertura, uma pura presença. Então essa é a verdade no sentido absoluto. Essa verdade no sentido absoluto, ou esse aspecto de Shiva ou Nirguna Brahman, ele é saudado, né? A gente faz saudações, a gente inclusive saúda através de imagens, né? As deidades, elas vão ter em si, né, duas representações, né? Então, as deidades, por algum momento, a mesma deidade, ela
representa o eu absoluto. Em outros momentos, essa mesma deidade, sob a mesma forma, representa o eu relativo. O que é o relativo? São todos os aspectos que compõem essa realidade. Todas as forças, todos os shaktis, né? Todas as potências que compõem essa realidade. Então, as deidades dentro do yoga vão sempre se referir, né, a essa pura presença que eu sou. Quando eu olho para a deidade, muitas vezes essa deidade é vista numa forma translúcida para mostrar que essa deidade sou eu, essa pura presença que é translúcida, que sou eu, que é a natureza de quem eu sou. Essas deidades também vão representar forças cósmicas, né? Força de transformação, força de conservação, né? Força de destruição. Essas deidades dentro do yoga também vão representar elementos da natureza, fogo, terra, ar, espaço. Então, na visão do yoga, tudo é passível de ser uma deidade. Então, o mar é uma deidade, porque o mar é uma Shakti. O céu é uma deidade, a terra é uma deidade. Tá? Só que quando a gente está falando dessa relação, né, a partir das imagens, falando do relativo, né, apontando para essas chatas, para essas potências, para essas forças, a gente está se referindo a uma verdade relativa, que é a expressão dessa verdade absoluta. E isso é muito importante da gente falar, porque o yoga sabe que dentro desse campo das formas, tá? Dentro do campo das formas, do corpo, dos objetos em si, né? De qualquer forma que a gente veja na natureza, e também a forma pensamento, né? Todos eles, tanto a forma pensamento, a forma emoção, a forma psíquica, quanto uma forma da natureza, ela não tem uma realidade absoluta em si. Toda forma é uma forma passageira dentro dessa realidade absoluta que é essa pura presença, né? É uma forma dessa pura presença. Daí a gente pode pensar que o yoga diz que, por exemplo, no campo das ideias, no campo das formas, não existe uma verdade absoluta. Por isso que o pensamento do yoga, se bem entendido, ele é profundamente includente de todas as formas como serem possíveis de serem cultuadas como a deidade, porque não existe uma deidade enquanto forma que seja absoluta, tá? Não existe um Deus em si que seja o correto, enquanto uma forma e os outros sejam incorretos ou não seja possível de ser reverenciado. O que isso diz respeito a gente aqui? É importante falar sobre isso para a gente colocar que a busca, quando a gente fala da veracidade, a busca fundamental em relação a essa veracidade é a descoberta ou o reconhecimento dessa realidade absoluta de si, que é essa pura presença ou essa pura abertura, né, ou o ser. Também, em alguns momentos, a gente vai usar o termo aqui, o fundamento amoroso da mente. Porque, por que a gente diz o fundamento amoroso da mente? Porque esse fundamento de abertura da mente, ela é puro acolhimento, né? Puro acolhimento, é pura abertura em si mesma. E é o que possibilita, né, a nossa cognição, esse aspecto da nossa mente, de que não é apenas uma forma, é uma abertura que possui, que possibilita a forma. Bom, a busca principal, então, do yoga é pelo reconhecimento dessa verdade absoluta de quem eu sou, né?
desse questionamento de quem eu sou fundamentalmente. Mas isso passa, né, por uma responsabilidade, vamos dizer assim, vamos minimizar também essa palavra para não ficar muito pesada, mas fica por um cuidado, né, em relação a essa verdade que é relativa. Né? Um cuidado em relação a essa verdade que é relativa. O que quer dizer isso? Né? A palavra, tá, não é alguma coisa absoluta. Tá? A palavra não é alguma coisa absoluta. A palavra é alguma coisa relativa. A palavra pode ter um sentido para uma pessoa, pode ter um sentido para outra. Ela pode mudar de sentido. Né? É muito comum dentro do campo social, inclusive para nomear determinadas coisas, às vezes isso acontece muito com enfermidades, né? Com determinadas doenças que vão ganhando estigma a palavra, e aí vai e troca-se a palavra para se referir àquela enfermidade, para tirar o estigma que aquela palavra já começou a ter de carga, né? Então isso mostra para gente que a palavra, ela tem essas diferenças sociais, né, de sentido, dependendo do contexto emocional, né, dependendo da pessoa. Ainda assim, né, a palavra é alguma coisa muito poderosa e alguma coisa que, em respeito a essa verdade relativa, eu deveria ter um cuidado. O que é esse cuidado em relação à palavra, né? A gente pode pensar aqui naqueles dois sentidos que a gente se referiu a esse mundo relativo que a gente colocou. Dentro desse mundo que é relativo, existe, né, se você resgatar aquela aula, o mundo material das formas. Então você pode, né, ver uma casa, eu já estou nomeando, mas você vê a casa, vê o céu, vê as nuvens, vê o mar, vê uma pessoa, vê um animal, né? Esse é o mundo das formas em si, né? Ou a gente diz dos fluxos assumindo formas momentâneas, né? E existe dentro desse universo relativo a forma, né, que a gente colocou como aquele campo de sonhos, né? Que é a forma pensamento, que é esse universo emocional, psíquico, que é você, né? Você no sentido de que você vivencia dentro de uma historicidade, né? Isso é relativo à sua história, a história daquilo tudo que você viveu, né? Que esse corpo-mente viveu. Então, as palavras dentro desse valor pela verdade relativa, né, deveriam indicar aquilo que diz respeito a uma verdade, né, daquilo que eu penso e que eu sinto, desse universo de sonho que a gente colocou, pessoal, e ao mesmo tempo um comprometimento com essa verdade do relativo, que é o universo das formas, que é exterior ao pensamento. Tá? Então, dentro do yoga, quando a gente fala de Satyam, é o valor pela verdade relativa da mente e das emoções. O que isso quer dizer? Dentro, a gente muitas vezes usa essa palavra para se referir a isso, né? Chama autoconhecimento. Geralmente, quando é conhecimento de algum objeto externo, a gente fala conhecimento, né? Você tem conhecimento disso, conhecimento daquilo, conhecimento daquilo outro. E autoconhecimento, muitas pessoas usam para se referir desse conhecimento sobre o corpo, conhecimento sobre a mente, conhecimento sobre as emoções, tá? Então, quando a gente entra no universo do autoconhecimento, seja por alguma terapia, ou seja por yoga, ou por alguma outra forma terapêutica, a gente começa a dar esse valor de
ter um valor por se conhecer, né? E esse valor por se conhecer é alguma coisa muito preciosa, né? Se eu conheço melhor o meu corpo, por exemplo, eu posso oferecer um alimento melhor para esse corpo, porque eu sei melhor como esse corpo funciona, né? Eu posso me exercitar, né, sem levar esse corpo à exaustão. Eu posso me exercitar para não cair no sedentarismo no sentido de tamas, né? De ir gerando cada vez mais letargia para esse corpo, ao ponto de eu desejar fazer alguma coisa, realizar alguma coisa e não conseguir, porque não tem energia vital para isso. Então, o autoconhecimento em relação ao corpo nos dá muitas ferramentas para lidar com esse corpo. O autoconhecimento em relação à mente e às emoções me dá muitas ferramentas para eu conseguir lidar com as minhas emoções, né? E o grande valor por lidar com as próprias emoções, né? Dentro do yoga, né? Dentro do yoga, porque a gente pode dizer assim, olha, se você está participando de um campeonato, né? Você é um atleta, você está participando de um campeonato. Se você gerencia melhor suas emoções, você pode se dar muito melhor dentro de uma competição. Porque se você deixa a raiva tomar, né, ou o desequilíbrio mental tomar, você perde o discernimento dentro daquele momento que você precisa de um discernimento. Só que dentro desse momento que a gente está falando, de uma competição, o objetivo é competitivo. O objetivo é ganhar. Tá? Quando o yoga fala de autoconhecimento, o yoga está colocando que o objetivo é melhor, vamos dizer assim, manejo das emoções, foi essa palavra que a gente usou nas outras aulas. Isso, o conhecimento sobre si permite isso, para que eu não deixe com que essas emoções que Patanjali colocou ali como, ele coloca lá, cobiça, raiva e confusão mental, faça com que eu haja, né, a ponto de gerar um sofrimento para uma outra pessoa. Resumindo, no básico, seria eu ter a capacidade de lidar com as minhas próprias demandas emocionais, sem com que isso seja derramado para cima do outro. Derramado, vamos colocar em que sentido? Não é que a gente não vá buscar ajuda, não é que a gente não vá conversar, não é que a gente não vá precisar de amparo, né? Mas que isso não seja colocando uma outra pessoa como vítima das nossas demandas, tá? Então, esse valor pela verdade de si, nesse primeiro momento, relativo, né? Corpo, mente, emoções, dentro do yoga, é para isso, tá? É para que as minhas ações se tornem ações, primeiro, no primeiro momento, que não firam o outro, e num segundo momento, melhor ainda, que sejam ações benéficas em relação ao outro, tá? Isso também isso está na Hatha Yoga Pradipika, tá? Uma das qualidades que a Hatha Yoga Pradipika coloca em relação ao Hatha Yogi, tá? É a coragem, tá? Então essa verdade, esse valor por essa verdade, porque demanda uma abertura para eu ver, para eu enxergar, demanda coragem, porque eu vou me dar conta, né, das minhas fragilidades, as fragilidades emocionais, a minha raiva, a minha tristeza, a minha inveja e o que está por trás disso. Então é a coragem para reconhecer isso,
Porque existe uma tendência na nossa mente de sempre apontar para fora e culpar o outro em relação àquilo que a gente está sentindo. E aí o valor pela verdade é reconhecer o que tem nisso de implicação minha, tá? No segundo momento, e eu falo segundo momento, mas não é dividido assim, entre primeiro um, segundo outro, é só na linha de raciocínio que a gente está vindo aqui. Nesse segundo momento, uma verdade, um valor por essa verdade que é relativa, mas não é a verdade do pensamento e das emoções, é uma verdade, um valor pela verdade nesse campo dos objetos e das formas externas, tá? O valor por essa verdade. E isso é muito importante, porque eu não consigo viver alheio a essa realidade material. Eu preciso ter uma conexão da minha mente com essa realidade externa, material, que está fundada, grande parte dela, vamos colocar assim, numa relação de causalidade. É isso que o yoga vai dizer. Existe uma relação de causalidade na matéria. E quando eu vou para ela, para entendê-la, né, nessa relação de observação, eu vou aprofundando o meu entendimento sobre ela. Só que existe também aí essa implicação de coragem em relação a essa realidade. Porque ao olhar para essa realidade material, eu também vou me dar conta de que existem muitas coisas dentro dessa realidade que eu não gostaria que fossem dessa maneira, mas elas são. Existem coisas que eu gostaria de mudar e são possíveis de mudar. Existem coisas que eu gostaria de mudar e que não são possíveis de mudar. Então eu preciso acomodar o meu desejo, os meus gostos e aversões em relação a essa realidade, à realidade em si. Existem coisas dentro dessa realidade material que são superáveis. Existem coisas que são intransponíveis. Uma das coisas que o yoga vai dizer que é intransponível dentro dessa realidade material, por exemplo, é a questão da natureza do corpo. Qual é a natureza do corpo? O corpo nasce, cresce, se desenvolve e perece e morre. Por mais que eu não goste disso, é uma realidade. Tá? Então, olhar para essa realidade, também material, externa, com esse olhar de simplicidade para alcançá-la. Né? Alcançar no sentido de estar aberto, estar aberta para ela. Por mais que a gente saiba que eu nunca vou compreender essa realidade material completamente. Eu nunca vou entender o universo completamente. Eu também, por mais que eu dê um valor ao autoconhecimento, não vou entender esse universo da minha mente completamente. Eu não vou entender. Mas é muito bonito a gente pensar sobre isso, porque a gente pensa que a vida em si, o encontro desse corpo-mente, né, a partir de uma abertura, com a vida em si, né, material, eu estou chamando aqui de vida material para diferenciar as duas coisas, né? Ela implica sempre uma relação com o misterioso, com o mistério. Porque, de fato, a realidade material, a realidade externa a mim, ela é imprevisível. Ela é previsível.
Você pode dizer assim: tal dia vai ser lua cheia, tal dia vai ser lua nova, hoje o céu vai se pôr tal hora, vai nascer tal hora. É previsível, mas alguns aspectos dela. Essa realidade material externa ela é composta por uma diversidade tão grande de causas e efeitos que eu não consigo prevê-la completamente. Então, quando a gente está caminhando pela vida, né? Quando a gente está nessa viagem, a gente não pode esquecer esse sentido de viagem que é a vida. Quando a gente está nessa viagem que é a vida, a gente nunca de fato tem certeza do que vai acontecer amanhã. Mas a gente vai desvendando aquilo que vai acontecer, né? Aquilo vai se desvelando, né? Sendo desvendado para nós. Um aspecto dessa realidade e nunca a realidade total. Então essa é a beleza, né? Essa é a beleza dessa jornada, desse caminhar que é a vida. E o valor pela verdade, né? Pela veracidade, é o valor pelo simples nessa jornada, ou seja, é o valor de perceber aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, de comunicar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, livre da violência, né? Que não seja para ferir o outro, mas que tenha a possibilidade de expandir o outro, que tenha a possibilidade de me expandir, né? Nesse diálogo. O valor pela verdade é o valor por tocar essa realidade, né, de maneira mais ampla. Então, me debruçar sobre essa realidade, desejar essa realidade, né? Porque uma das coisas que nos conduz ao conhecimento dos objetos é o desejo. Se você tiver assim, eu tenho desejo por conhecer o Hatha Yoga, você vai praticar, você vai estudar, você vai atrás de textos, vai atrás de livros, vai. Se você se encanta com o mar e você vai querer conhecer um pouco mais o mar, saber sobre o oceano, é o desejo que está te movendo, né? Em busca desse encontro com essa realidade. E a veracidade também, nesse sentido, é um valor nessa comunicação verdadeira, né, com o outro, né? Com o outro, percebendo que esse outro, como eu, ele se move a partir de um universo de sonho que a gente colocou, né, simbólico, universo de mente, de emoções, assim como eu. Então, esse valor pela verdade, ele faz com que eu assim como a não violência, por isso que eu falei que a não violência era o fundamento, faz com que eu comece a desenvolver uma habilidade ou uma capacidade que é a empatia, que é essa capacidade de olhar para o outro. Não é olhar através do olhar do outro, porque eu nunca vou saber o que o outro vê exatamente, mas é olhar para o outro. Tá? E a comunicação verdadeira, seja a comunicação através do olhar, a comunicação corporal, a comunicação através da fala, é essa comunicação verdadeira que permite uma relação verdadeira entre as pessoas. Porque a comunicação não verdadeira é aquilo que afasta as pessoas uma da outra e é que impossibilita com que eu conheça aquela pessoa, né? Dê a chance de conhecer, dê a chance de ser conhecido. A mentira, a não verdade, coloca uma distância de desconfiança entre eu e a pessoa que impossibilita que a gente se conheça verdadeiramente. Tá? Então eu conheço esse aspecto que a pessoa está camuflando.
né? Ou ela está escondendo, né, de si e do outro. Então, o fundamento da comunicação é a verdade. É a verdade assentada ali na não violência, que é se a gente juntar não violência e verdade, a gente chega no lugar que é a empatia, a capacidade de se abrir para ver, né? A capacidade de escutar. A gente falou já essa palavra escutar, mas escutar com o corpo inteiro, né? E é muito interessante a gente perceber isso, porque por muito tempo, isso está começando a mudar já, mas esse pensamento ainda continua, né? Por muito tempo, o ser humano, dentro de uma determinada cultura, não todas as culturas, né, viviam assim, via os animais, né, como seres inferiores, tá? Como seres não dotados de complexidades, né? E a gente percebe hoje, com uma observação mais apurada, hoje a gente, né, mas estou falando outras culturas já sabiam disso há muito tempo, né? Que os animais, e não só os animais, mas as plantas, têm uma comunicação entre si e entre elas e outros seres muito apurada, e muito profunda e muito complexa, né? A forma com que as baleias se comunicam entre si é muito complexa. A forma como as plantas se comunicam umas com as outras através das raízes, que é considerado o cérebro das plantas, é muito complexo, tá? E isso já estava no saber de algumas culturas, mas de outras não. Então isso de alguma forma foi esquecido. E por que que é esquecido? Por um, uma prepotência no olhar de achar-se superior. E esse achar-se superior é o que bloqueia já a possibilidade de você dar lugar àquele, àquele ser, né? Àquela vida. Esse mesmo pensamento que fez isso com os animais foi esse mesmo pensamento que fez isso com outras culturas, que não entendia nem fez questão de entender essas outras culturas e colocava essas outras culturas como inferiores. E apagaram toda a complexidade, né? Apagaram de si, né? Não estou falando que apagou do mundo em si. Hoje está sendo apagada do mundo em si. Mas no primeiro momento apagou de si a possibilidade de entender a complexidade dessas outras culturas. E poderia ter aprendido imensamente com a complexidade dessas outras culturas, inclusive a complexidade com que essas outras culturas enxergavam a natureza, ou enxergam a natureza. E tudo isso por um pressuposto equivocado de superioridade. Esse é um pressuposto completamente equivocado, mas que leva a isso. Então, de alguma maneira, ao falar da não violência e da veracidade, o yoga está quebrando esse pressuposto de superioridade, porque lembrem, o yoga diz isso em relação a todos os seres e todos os lugares. Então, te coloca num lugar de onde quer que você esteja, qual seja a forma de vida, você dar lugar àquela existência. Né? Dá lugar em você, na sua observação, na sua escuta. E o mais impressionante disso é que qualquer lugar que a gente coloque a nossa atenção, a gente vai ver que existe essa complexidade da vida, né? Essa inteligência da vida, essa multiplicidade inteligente que é a vida está presente em tudo, tá? Porque essa vida em si, como ela acontece, ela não é dividida em objetos. Ela é dividida em fluxos e em intensidades. Então, a gente troca a ideia de entidades fixas e uma entidade superior à outra,
o ser humano, para uma relação em teia. Então, o ser humano não é mais inteligente do que qualquer outra forma de vida. Ele é derivado dessa inteligência da vida. O ser humano é uma expressão inteligente da inteligência da vida, assim como todas as outras formas de vida. É uma outra maneira de enxergar essa realidade. Tá? E de alguma maneira, a gente chama isso dentro do yoga, essa forma de enxergar essa realidade, a gente chama de uma observação para o mundo que ela é contemplativa. A contemplação permite isso. A escuta permite esse tipo de apreciação. Não tem como você não se encantar ao você observar, por exemplo, uma aranha. Não tem como, é muita inteligência. Tá? Então, outro dia a gente estava almoçando e desceu uma aranha assim, no meio da mesa, né? E daí ela desceu lá de cima do teto, no meio da mesa, e daqui a pouco ela começou a voltar pela teia que ela tinha descido. E aí, pela primeira vez, eu vi que ela vai subindo pela teia e vai formando um excesso de teia, que poderia ficar pendurado lá embaixo, né? Mas ela vai subindo com as patas de cima e com as patas de baixo ela vai pegando aquele excesso de teia e vai juntando, transformando num bolinho, assim, para não ficar aquele fio pendurado. Então ela vai subindo e o fio vai subindo junto para que ninguém quebre, né? Ou que aquele fio não se parta. E ela vai subindo assim, né? Então, é muita inteligência numa forma de vida. Que inteligência é essa? A própria inteligência da vida. E essa inteligência humana de entender isso e de contemplar e observar isso é a expressão da inteligência da Terra, da vida também. Isso é um privilégio, não é uma superioridade, é um privilégio essa inteligência de poder, né, contemplar a vida, né, como ela se mostra. É uma possibilidade que a gente tem, mas é uma possibilidade que ela é perdida, né, por alguns fatores ou por algumas questões, né, na nossa mente. Uma delas que Patanjali vai colocar é a confusão mental, ódio, inveja. Entende o que Patanjali está querendo dizer com essas emoções? Entende onde a gente está querendo chegar, né, com os valores? Daí a gente passa para o próximo, né? O não roubo. Então, o não roubo, ele vai colocar aqui mais na frente, né? Essa é uma definição muito interessante. Ele vai dizer assim, no 37, depois a gente vai lá, mas quando a honestidade está firme no yoga, no yogi, né? Não, deixa eu voltar, tá antes aqui. Quando a honestidade está firme no yogi, todos os tesouros são alcançados por ele. Tá? Então, ou seja, o não roubo aqui é, é você. Vamos pensar no sentido do acúmulo, né? Então, assim, o não roubo é um olhar para a vida, né? O não roubo é parte do princípio de olhar para essa vida como, e a gente vai ver que o próximo também, tá? Olhar para essa vida como fluxo, tá? Fluxo de energia, vamos colocar assim. Quando eu começar a falar fluxo de energia, envolve fluxo de densidade também, né? Porque a gente pode dizer que a matéria é um fluxo de energia na visão do yoga, né? Por isso que a gente olha no sentido da fluidez, né? A fluidez é alguma coisa que pensa num fluido, né? Pensa num fluido tomando várias formas específicas, né?
Então, a vida em essência, se a gente for ver a vida biológica, a vida da natureza, e que nós somos essa natureza enquanto corpo, né, enquanto matéria, ela é fluxo em si. Ou seja, o que quer dizer a gente pensar nesse sentido de fluxo, em vez de se fixar nas formas? É entender que a essência da vida, a essência, é troca e não acúmulo. Tá? A essência é troca. A gente tem o nosso corpo como uma entidade. O nosso corpo não é uma entidade. O nosso corpo é troca. Tá? Troca de fluidos, de matéria, de energia. Você toma água e essa água vai fazer parte do seu corpo. Essa água, em um segundo, está fora e no outro segundo ela está fazendo parte do seu corpo. O alimento que você ingere, ele estava ali. Você pode pegar uma planta que está ali, uma folha que está ali, ela está fazendo parte desse universo material ao seu redor, né? Que a gente tem como separado no nosso julgamento, na nossa mente. Aí você vai e arranca aquela folha e come. Ela faz parte do seu corpo agora. Aquela matéria vai compor o seu corpo. E do que o seu corpo é formado sempre? Sempre dessa matéria, né, que a natureza ou que a vida oferece. Porque não existe diferença entre a matéria do seu corpo e a matéria da vida. Em relação ao ar, a mesma coisa, né? O ar dentro e fora do seu corpo é o ar que você respira. Você precisa dele, então você não consegue separar o seu corpo da atmosfera, né? Dessa realidade atmosférica. E essa realidade atmosférica que está ao seu redor é a realidade que é mantida em conjunto, em comunhão com todas as plantas que estão ao seu redor fazendo fotossíntese nesse momento. Elas precisam dessa troca e você precisa dessa troca. É uma relação sempre de troca. Por isso que o yoga diz, olha, a energia do sol está em você, porque você recebe essa energia do sol. Através diretamente do calor do sol, através da respiração, através da energia das plantas, você está recebendo essa energia do sol, tá? Nenhum ponto da natureza a gente vai ver que é possível existir essa tendência ao acúmulo como existe na realidade humana, tá? Porque se entende dentro da natureza, né, que essa realidade, né, é uma troca, a natureza em si é uma troca. E ela vai oferecendo as coisas para nós. Nós temos uma ideia, né, de escassez, né? Nós temos uma ideia de competição, e isso vai gerando em nós o medo, né, o medo do futuro, o medo da escassez e a ideia de acúmulo. Tá? E está fundada nessa ideia de acúmulo, certo? O princípio, se a gente for ver, do roubo. Tá? Porque não teria como a gente sentar aqui e falar assim, não roubar. Galera, olha, quando vocês forem no curso de yoga, não peguem e levem a bolsa de ninguém para casa, tá? Não levem o celular de ninguém, isso é errado. Se você pedir uma caneta emprestada, devolva. Não faz sentido isso a gente falar aqui, entende? É muito mais profundo do que isso, tá? Ou seja, nós roubamos da natureza, porque a gente não entende qual é o fundamento da natureza. A gente perdeu
esse entendimento em relação à natureza. E fundando o nosso pensamento no acúmulo, né? E essa ideia de acúmulo, ela gera, inclusive, né, as desigualdades que a gente vê entre os seres humanos. Existia-se a ideia, há poucos séculos atrás, por exemplo, de que a fome era uma questão técnica. O que quer dizer técnica? Nós não temos os recursos materiais para produzir alimento para todos. Essa era uma ideia. Tá? Mas isso está mais do que provado hoje de que não é uma questão técnica. Nós temos todos os recursos e possibilidades de oferecer e produzir alimento para todas as pessoas no mundo hoje. E com muito menos impacto em relação à natureza. Mas pela ideia de acúmulo, pelo equívoco em relação ao que é riqueza, né, isso não acontece. Então, a nossa ideia de riqueza está baseada, né, no acúmulo e não na troca. Tá? A gente poderia pensar que aquela pessoa consegue estabelecer mais trocas, é mais rica. A gente poderia pensar que aquela pessoa, com a abundância que ela produza de, sei lá, e a gente está falando de vários âmbitos, tá? Pode ser abundância material, abundância em termos de conhecimento, né, em várias áreas. Aquela pessoa rica é aquela pessoa que tem a capacidade maior de oferecer isso, de multiplicar isso no oferecimento, porque é assim que se multiplica. Mas a gente faz o julgamento de que quem é mais rico é aquela pessoa que contém mais, ou seja, aquela pessoa que acumula mais. Tá? Então, a gente pode pensar aqui, né, no não roubo de forma mais profunda, como esse início dessa percepção de que a vida é constantemente troca. Troca material, troca emocional, troca mental, ou seja, troca de conhecimento. O conhecimento, eu acho isso um grande exemplo, né? Eu acho o conhecimento um grande exemplo daquela ideia ilusória de que eu sou detentor de algum conhecimento. Eu posso ser a pessoa que trouxe isso à tona, uma criatividade mental, uma criatividade, né, de pensamento, de criação de alguma coisa, né? Mas achar que aquilo é meu é uma ilusão, porque a partir do momento que você, por exemplo, escreveu um livro, você pode dizer, esse livro é seu? Sim, esse livro é seu. Você escreveu, colocou ali, vende o livro, dá o livro para quem você quer, você tem os direitos sobre aquele livro, mas no momento que você colocou um livro no mundo, aquelas ideias voaram. Voaram. E não tem controle nenhum sobre isso, porque uma pessoa lê e faz a síntese dela e cria outras coisas, e o outro lê, faz a síntese e cria outras. Então, entende? É essa troca que é a essência do universo em si, esse universo que a gente fala nesse âmbito relativo. Então, antes de pensar no não roubo como não roubar alguma coisa de uma outra pessoa, além de pensar isso, né, é interessante a gente pensar assim, perceber essa alegria que existe na troca. Existe uma alegria na troca. Existe uma alegria no enriquecer
junto com uma outra pessoa. E esse enriquecer junto com uma outra pessoa não quer dizer só de uma riqueza material, uma riqueza emocional, uma riqueza de entendimento. Né? Entender alguma coisa junto com uma outra pessoa é de uma alegria, de uma profundidade muito grande. Ajudar uma pessoa a entender alguma coisa e essa pessoa nos ajudar a entender alguma coisa. Tá? Então, não roubo, ele é um conceito, uma ideia que vale para o que a gente chama de material e para aquilo que é imaterial. Né? Não roubar emoções, não roubar tempo. Tá? Mas é interessante a gente pensar nesse sentido de oferecer para descobrir no compartilhamento, né, a alegria da troca. Tá? Isso é muito bonito. Certo? E aí, indo para o próximo, acho que dá tempo de falar os dois próximos. A gente tem o compromisso com a verdade de Brahman, tá? Esse compromisso com a verdade de Brahman, que se chama Brahmacharya, ok? Isso que se chama Brahmacharya, você já deve ter lido a interpretação de Brahmacharya como o celibato. Alguém já leu isso nesse sentido? Tá. Alguns livros trazem isso, tá? O celibato. E aí é uma questão meio controversa dentro do yoga, né? Fica um certo ponto cego, né? Ali, porque tá, eu tenho meu companheiro, tenho minha companheira, né? Eu não sou celibatária, então o yoga não é para mim. Bom, dentro da Índia, certo? Se falam de dois estilos de vida. O estilo de vida do Brahmachari, que está associado a um estilo de vida de renúncia, em alguns momentos, nem sempre. E o estilo de vida do Karma Yogi. Então, o estilo de vida do renunciante, vamos colocar assim, é uma instituição que tem na Índia. Eu falo instituição porque existe um amparo social para isso, né? Um lugar, né, que são os ashrams, doações que são feitas. Se a pessoa não vive em ashram, ela sai pedindo, né? Os sadhus, tem muitos sadhus que são peregrinos e saem pedindo nos lugares, batem e pedem comida e as pessoas dão, porque tem um valor por aquelas pessoas, existe um valor por essa instituição da renúncia, né? E essa renúncia envolve também, no caso de determinados sadhus e no caso também de swamis, envolve um voto de celibato, tá? Esse voto de celibato, dentro desse contexto que a gente está falando, né, está associado a, ao não vínculo com uma família, né, com uma família que você vai formar. Tá? Ou seja, você não vai ter um casamento, filhos, filhas. A sua família, o voto que é feito é que a sua família, naquele momento, são todas as mulheres e todos os homens. São a sua família. Tá? Então, esse voto também está associado ao fato de que, se você tem uma família dentro de determinado contexto, você vai ter que ter um estilo de vida de trabalhar, cuidar dos filhos, prover e tal, e tal. Né? E isso, dentro de determinados contextos de prática, vai te dar menos tempo para se dedicar a determinadas práticas. Simples assim. Não quer dizer que você não possa praticar yoga e que seu yoga não esteja sendo praticado em Karma Yoga.
né? Nos afazeres que você tem em relação à família, ao cotidiano, ao trabalho e tudo mais. É só um estilo de vida diferente. Para dar um exemplo, se a gente pega Hatha Yoga Pradipika, que é um texto de Hatha Yoga, ali tem indicações de prática e de determinadas técnicas que eles vão falando assim, você deveria fazer isso 5 vezes por dia, 4 vezes por dia, né? Que nos dá a entender que se a gente tivesse no estilo de vida que a gente vive hoje, é muito difícil de seguir aquilo. Você teria que estar dentro de um estilo de vida, de um ashrama ou de um retiro, assim, para conseguir cumprir pelo menos por um tempo aquilo que é falado ali. Então, na Índia existe essa instituição que é a instituição da renúncia. O mais comum são as pessoas passarem por determinadas fases da vida, né, de estudante, depois de casado, casada, criando os filhos e tal, e depois, com uma certa idade, que os filhos já têm autonomia, essa pessoa pode renunciar, tanto o homem quanto a mulher. E renunciar é dizer, eu não tenho mais essas obrigações e agora eu tenho tempo e vou poder me dedicar ao conhecimento do todo, ao conhecimento de Brahman, Brahmacharya. Esse é um entendimento, tá? De Brahmacharya. Porém, o que eu queria trazer para vocês, a ideia aqui, né, é de que Brahmacharya está associado a pegando a ideia anterior do não roubo, Brahmacharya está associado a uma consciência, tá, de fluxo de energia e de direcionamento de energia, tá? Nesse sentido. Quando se fala de Brahmacharya associado, e é importante falar sobre isso, porque vão ter textos tântricos e textos de Hatha Yoga que vão ter essa ideia por trás, tá? É assim, vamos trazer uma visão bem associando ao que a gente falou antes, tá? O que quer dizer consciência de fluxo de energia e de troca de energia, né? Quando você escolhe alimento, não está implicado nessa escolha de alimento, ou não deveria estar implicado, que isso é uma troca de energia, não é? Então, a Ayurveda não tem esse pensamento por trás, porque a gente pode escolher alimentos que vão roubar mais energia do que nos dar energia. Vão roubar mais energia vital do que nos dá energia vital. Isso em relação ao alimento que a gente ingira mesmo, alimento comida, né? Mas a gente poderia pensar nesse mesmo sentido de alimento, como a gente falou antes, não material. Tudo que atravessa os nossos sentidos são alimentos para nossa mente e para o nosso corpo. Tudo que atravessa os sentidos. Aquilo que a gente escuta, a gente sabe, música alimenta. Música alimenta a nossa mente, o nosso coração. Tá? A nossa pele é alimentada. Né? Óleos que a gente use, oleação que a gente use na pele, ele alimenta materialmente o nosso corpo. O toque alimenta o nosso coração e a nossa mente. Tá? Então, existe o alimento material e o alimento não material. E a gente está todo o tempo, através dos nossos sentidos, estabelecendo essas trocas. Seja através da fala, do olhar, do toque, né, do alimentar-se de alguma coisa. É começar a perceber essa troca de energia vital, né, através dessas coisas, através desses fluxos. E aí, vamos tentar pensar à luz do Hatha Yoga e de algumas dicas que o Hatha Yoga nos dá em relação a isso, né? Os Hatha Yogis, eles pensavam o seguinte: será que existe uma... Eu já devo ter comentado isso aqui.
Será que existe uma essência material no nosso corpo? Alguma coisa que seja materialmente, né? Uma essência vital, ou que tivesse, né, essa energia maior de ser uma essência no corpo. Então, dentro da lógica desses Hatha Yogis, sim. Tá? E o que é isso? Materialmente falando, né? São os fluidos seminais, masculino, e os fluidos seminais, ou seja, o fluxo menstrual, né, feminino. Porque o que acontece? É a união desses dois fluidos, né, que criam outra pessoa. Que vai começando a união desses dois no útero, que vai começando a criar uma outra vida. Então eles enxergavam esses dois fluidos como a essência material do corpo do homem e da mulher. Faz sentido isso? Bom, agora eles diziam, a lógica é assim: a mulher, ela tem um ciclo pré-determinado. Claro que isso pode alterar, mas ela tem um ciclo pré-determinado de perda desses fluidos. Esse ciclo feminino de perda desses fluidos, ele tem, né, se fala uma relação com a lua, né, um tempo lunar, né? E não tem uma relação direta com a relação sexual. A mulher não perde esses fluidos na relação sexual. Já o homem, sim. Então, por isso que se fala dentro desses textos de um brahmacharya voltada para o homem, não no sentido do celibato necessariamente, mas no sentido de uma economia dos fluidos vitais, porque o homem perde esses fluidos na ejaculação ou na relação sexual, a mulher não. Então essa economia dos fluidos sexuais é muito mais endereçado ao homem por conta disso. É como se dissesse assim: existe uma perda de vitalidade aí, que é preciso que o homem esteja atento. Então, isso é uma ideia que permeia alguns textos tântricos e textos de Hatha Yoga, como textos tântricos. Então, parte dessa ideia de Brahmacharya, nesse sentido que eu estou falando para vocês, de uma economia vital e de trocas de energia vital, faz parte essa atenção em relação, né, à sexualidade do homem, especialmente, por conta da perda desses fluidos. Então, essa era uma ideia que eu queria colocar. É importante falar porque ela faz parte desse imaginário tântrico e do Hatha Yoga, tá? E eu queria falar mais uma ideia que não está lá presente, tá? Mas é importante a gente colocar aqui, que é a, vamos dizer assim, o, o cuidado em relação à sexualidade, mas não o mesmo cuidado. A palavra cuidado não é aquele cuidado de medo, tá? Aquele cuidado no outro sentido da palavra, né? Um cuidar, tá? Cuidado em relação à sexualidade, porque a sexualidade ou a energia sexual é a nossa energia vital, tá? A nossa energia sexual é a nossa energia vital. Nossa energia vital tem essa forma primeira de energia sexual. E é uma energia muito poderosa. Então, movido por ela, né, se a gente não tem um cuidado em relação a essa energia, um cuidado no sentido de zelo dessa energia vital, desses impulsos e dessa energia, a gente pode, através dessa energia, né, se envolver em relações, tá,
que ou tomam a nossa energia ou a gente rouba a energia do outro. E aí a gente não está falando de nada material, necessariamente. A gente está falando de questões não materiais, emocionais e psíquicas. Tá? Então, muitas vezes, através da relação que perpassa a relação sexual, isso envolve relações de poder, relações de abusos, tá? Por uma incapacidade de lidar com essa energia que é muito poderosa, né? Que é muito veemente em nós, tá? Então, quando se fala de Brahmacharya também, eu gosto de ressaltar essa ideia de que é um cuidado nesse sentido que eu estou falando para vocês, um zelo, né? Uma sinceridade, uma verdade, um cuidado em relação à sexualidade, tá? Porque a sexualidade deveria ser visto como algo sagrado, essa energia sagrada em você, porque essa energia da sexualidade em você é a Kundalini. A Kundalini é a deusa, é Shakti. Então, cuidado nesse sentido, né, de perceber essa energia como sagrada e a relação sexual como sagrada. A relação sexual como esse encontro com o outro, o respeito em relação ao corpo do outro, o respeito em relação ao toque, o respeito em relação ao meu corpo, né? Porque respeitar essa energia é respeitar a forma como essa energia se manifesta. E uma das maneiras como ela se manifesta é através da forma do meu corpo, das minhas emoções, daquilo que eu sinto, tá? E é muito interessante olhar por esse viés, porque a gente falou isso na aula anterior, que eu falei assim, aquela pessoa que consegue perceber, lembrem disso que a gente falou, aquela pessoa que consegue perceber esse prazer natural do corpo, tá? Esse prazer primário, que é o prazer de circulação de energia, de fluxo de energia, está mais imune ao ódio, à raiva em relação a ver esse prazer fluindo no outro. Lembra que a gente falou sobre isso? Tá? Então, perceber esse fluxo de prazer no corpo primário, que a gente diz, quando eu digo primário, é porque é o puro fluxo de energia no corpo, né? Isso começa a nos dar, né, um tipo de autonomia em relação ao nosso corpo, né, que ajuda a gente a discernir, né, por essa autonomia, para quem eu abro ou não essa energia no meu corpo. E isso que é a sexualidade. É, é isso que pode evitar, por exemplo, a pessoa entrar em relações abusivas em relação ao corpo, ao próprio corpo, tá? Seja do outro em relação ao seu corpo, ou seja, do seu corpo em relação a outro corpo. E isso implica em honrar a energia vital do outro, e honrar a energia vital do outro é honrar o corpo dessa outra pessoa, tá? Essa é uma forma de reverência, né, nesse encontro, porque se a outra pessoa permitiu com que você chegasse, tocasse o corpo dela, isso é motivo suficiente de reverência, porque é uma abertura que a pessoa ofereceu e ao mesmo tempo é uma abertura que você oferece do outro chegar e tocar o seu corpo. E essa abertura está fundada em alguma coisa, né, que é o afeto, né? O afeto, a abertura para ser tocada pelo outro, isso é o afeto, né? E essa reverência e abertura de tocar uma outra pessoa, tá? E percebam, esse afeto, a gente está falando agora nesse sentido da relação sexual, mas essa possibilidade de ser tocado e de tocar o outro está em outras esferas também. Está na esfera da palavra, né? Está na esfera das ideias, está na esfera das emoções,
certo? Então, Brahmacharya também tem essa sutileza, né? E é muito interessante de perceber Brahmacharya, então, como esse, vamos colocar assim, eu vou usar agora essa palavra domínio mesmo, porque é para ter essa força mesmo, assim. O domínio da própria energia sexual. Entenda, domínio é que você não controla ela totalmente, mas o domínio no sentido de apropriação da própria energia sexual, tá? Que é a apropriação dessa energia vital, ok? Que é a apropriação das emoções, a apropriação de pensamento, de expressão, né? E o Hatha Yoga, a prática de Hatha Yoga é muito importante nesse tipo de apropriação que a gente está falando aqui. A gente tem muitos e muitos relatos de pessoas que mudam completamente a relação com a sexualidade, com o corpo, e a partir disso com a vida, através da prática de Hatha Yoga, tá? E aí, por último, aí, desses yamas, a não possessividade, né? Não possessividade. A não possessividade é a ideia, né? Ou, não vou dizer nem a ideia, é o reconhecimento de que nada é meu. É isso. O que que isso quer dizer, né? Nada é meu. Vamos pensar assim. O que a gente diz que é nosso, isso é meu, né? O que a gente diz que é nosso é simplesmente alguma coisa que a gente tem direito de uso por um tempo. E direito de uso, eu digo direito de relação, de nos relacionar, tá? Então, se você diz assim, essa casa é minha, né? A beleza de você dizer essa casa é minha ou esse apartamento é meu é o direito que te dá de usá-lo, de estar aí nesse momento, de usufruir disso. Essa é a beleza. Aquele livro é meu, você sabe que ele está na estante, quando você precisar dele ou quiser lê-lo, você tem ele ali disponível para você se relacionar com ele. Pensa assim, se você está num apartamento, né? Quem que está num apartamento agora? Levanta a mão, quem está no apartamento. Eu não tô, mas a Evelyn tá no apartamento, tá? Você tá nesse apartamento, né? Ah, o teto desse apartamento que você tá, ele é seu ou é do seu vizinho? O chão que você tá nesse apartamento, ele é o seu chão ou ele é o teto do vizinho de baixo? Então, por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala esse apartamento, essa casa é minha, não quer dizer que cada tijolo desse que tá aqui nessa parede, ela é meu. Eu que comprei, ou eu comprei isso aqui. Não é isso que importa, né? O que importa é que você pode usar esse espaço entre as paredes e que essas paredes estão te protegendo de alguma coisa, de chuva, de frio excessivo, né? Então, entende o que a gente está dizendo? Nenhum objeto é nosso. A gente se relaciona com aqueles objetos. E o yoga vai dizer, inclusive, o nosso corpo, porque a Gita vai dizer assim: nós trocamos de corpos como trocamos de roupas, de uma vida para outra. É isso que a Gita vai dizer, tá? Então,
essa vida, né, é uma passagem, né, é uma viagem que a gente faz e que nós nos relacionamos com as coisas, nos relacionamos com pessoas. A grande questão é assim, né? Quando a gente está falando de objetos, eu dei exemplo de objetos, né? Eu dei exemplo dessa casa, né? Eu posso dar exemplo de livro, né? Só que a questão é assim, você pode até pensar assim em relação a uma casa, um apartamento. Ah, eu não sei se eu vou morar aqui a vida toda. Eu acho que eu posso querer me mudar. Agora, você nunca vai ter medo da casa querer ir embora. Esse medo não existe, né? Ah, eu tô aqui enquanto a casa quer estar aqui comigo. Se ela não quiser mais, aí ela vai embora. Não existe isso. Os objetos não têm isso, né? Os objetos, você sabe que você se relaciona com o livro, mas você sabe que o livro ele já está passando por um processo de envelhecimento, ou que aquele livro traças podem comer, pode chover, alagar e molhar os livros né? Agora, a outra questão em relação à posse é que o nosso senso de posse vai se estendendo a outras pessoas. E quando esse senso de posse se estende a outras pessoas, existe essa preocupação a mais de: será que ela pode ir embora? Será que ela vai querer continuar comigo? E aí existe uma coisa interessante na posse, no senso de posse. Quanto mais eu me preocupo em manter aquele objeto perto de mim, por medo de perdê-lo, menos eu usufruo daquela pessoa, daquele objeto, daquela relação. E esse é o paradoxo, tá? Então o yoga vai falar, vai ressaltar, vai nos lembrar que nós não possuímos as coisas. E quando ele fala isso, ele não está dizendo assim, então não se relacione mais com nada. Pega esses livros todos que estão na prateleira, doe a sua casa ou venda a sua casa, e aí você vai viver sem nada, né? Isso não fala sobre a medida do nosso apego. Tem pessoas que podem ter um livro e muito mais apegada àquele livro, no sentido desse medo, né, que a gente fala, medo de perder, o medo, do que você tendo vários livros. Então, é a forma como a gente se relaciona. E a ênfase da não possessividade é para nos lembrar o que vale realmente é a relação. Né? É a relação com aquele livro, a relação com aquela casa, a relação com aquela pessoa. Porque, inclusive, no desejo de posse de uma pessoa, pode ser exatamente aquilo que me faz eu me afastar daquela pessoa e não conhecer mais uma pessoa, exatamente pelo desejo de posse. E isso é uma relação que é muito comum de acontecer, não só nas relações afetivas de casais, mas na relação entre pais e filhos, mães e filhas. Porque de um objeto, né, vou colocar assim, de um corpo indefeso e realmente que precisa de todos os cuidados, que não sobrevive sozinho, aquele ser se torna um adulto com autonomia. E aí, para o olhar dos pais conseguirem acomodar essa transformação, é difícil, porque se você continua enxergando aquela criança indefesa, perde a chance de entender e enxergar essa pessoa, né, adulta, com autonomia e que está ali, e que você pode se relacionar agora de uma forma completamente diferente do que aquela que existia lá atrás. Tem um Rinpoche que ele diz: a gente deveria tratar os filhos como hóspedes que o universo nos dá para a gente, né, criar para esse mundo em si. Né? Só que isso demanda um senso de reconhecimento, ali, um reconhecimento, né, de que esses filhos não são nossos, né, de que o filho não é alguma coisa nossa, que nos pertence. É o seu filho, mas é um outro ser. Né?
Então, em relação a isso, a ênfase, né, voltando aqui, é perceber mais uma vez a vida como troca, a vida como relação, em vez, né, da vida como posse, tá? Só que isso, de alguma maneira, a gente está falando aqui nesse sentido teórico, né? Mas isso é uma percepção e uma lembrança que a gente precisa estar trazendo constantemente, porque a gente tem essa tendência, né, ao apego no sentido de querer, aí que entra o yoga, aquela confusão entre o relativo e o absoluto. A gente fica querendo absolutizar, né, aquilo que é relativo. Então, uma relação que é bonita para a gente agora, a gente quer tornar aquela relação alguma coisa absoluta, mas essa relação pode mudar e provavelmente ela vai mudar. Não só a nossa relação com as pessoas, mas a nossa relação também com as coisas muda, né? A nossa relação com os objetos, a nossa relação com uma casa, a nossa relação com um livro, a nossa relação, né, com uma cidade em si. Ok? Então, esse é muito importante da gente falar que esse sentido aqui de não possessividade não é não ter coisas, tá? Mas é essa percepção de que a gente está passando pela vida e a vida está passando por nós. Isso implica esse sentido de relação, né, com as coisas. E, sobretudo, né, dentro de um contexto que valoriza muito o dinheiro como um fim, é importante a gente lembrar, né, que o dinheiro é um meio, né? O dinheiro como um fim não faz sentido algum, né? Dinheiro como fim não faz sentido algum. O dinheiro é um meio, né? É um meio de eu conseguir determinadas coisas, e esse conseguir determinadas coisas sempre está no âmbito das relações. Então, com dinheiro você pode comprar uma casa e ter uma certa tranquilidade de que você pode usar aquela casa sem ninguém tirar você de dentro dela. Não garante 100%, mas é uma garantia mínima que você tem ali, tá? Um dinheiro possibilita com que você faça viagens, por exemplo, faça cursos, por exemplo, né? Porque passa tudo hoje por essa troca, né? Mas o dinheiro em si, né, não é uma finalidade. Eu acho muito interessante, talvez você já tenha escutado aquela aquela fala famosa do Mujica que ele diz assim, olha, a gente deveria pensar, quando a gente pensa nas coisas que a gente compra, as coisas que a gente consome, né? A gente deveria pensar no tempo que eu gasto para ganhar o dinheiro que eu compro aquela coisa. Porque no final das contas, existe esse bem envolvido nisso, que é o tempo. Então, quando a gente se volta, vamos voltar lá para a lógica da economia vital, né? Quando a gente começa a perceber essa economia vital, essa economia de trocas materiais que acontece no sentido de o que é importante para mim em termos de alimento, de eu me alimentar, esse valor pelo básico dentro dessas trocas, né? Eu começo a valorizar as coisas que são mais simples. E o que é mais simples? Olha só, eu dormir bem é uma coisa muito simples, muito importante. Eu ter tempo de relaxamento é uma coisa muito importante. Eu ter tempo para minha prática. A gente começa a praticar yoga e daqui a pouco isso vai tomando mais espaço na nossa vida e a gente vai arrumando o tempo, vai criando esse tempo, porque a gente vai vendo a importância que aquilo tem para gente. Então, é a gente começar a perceber que dentro do que a gente chama de uma economia financeira, que a gente vive dentro de
uma lógica financeira. Não tem como a gente não, não levar isso em conta. Se a gente não levar isso em conta, a gente é engolido por essa lógica. Então é importante que a gente leve isso em conta, tá? Agora, essa lógica financeira só faz sentido dentro de um entendimento de uma lógica de uma economia vital. Se você for para uma consulta do Ayurveda, uma das primeiras coisas que a pessoa vai perguntar é como está o seu sono, como está a sua alimentação, como está o seu descanso. Isso é a lógica da economia vital. Se você for para um ambiente que não leva em conta essa economia vital, a pessoa vai levar em conta só a economia financeira. E tem muitos médicos que só levam em conta a economia financeira. Então, ele vai gastar 5 minutos, 10 minutos para te atender, vai te passar um exame, vai ver o resultado daquele exame. Ou, se for alguma coisa psíquica, não tem como fazer exame. Ele vai te passar um remédio logo. Tá? Então, isso não é a lógica da economia vital. A lógica da economia vital, quando entra em cena, o dinheiro vira alguma coisa que está associado ao meu tempo. Como eu gasto o meu tempo. E se eu tenho condições de valorizar mais o meu tempo e simplificar a minha vida, será que é interessante para mim? Essa é uma pergunta. Ou assim, não, eu quero trabalhar muito mais para ter muito mais dinheiro e você gasta a sua energia nisso. É uma escolha. Mas essa escolha só vai ser realmente uma escolha quando a gente leva em conta a economia vital, que é a economia de energia, porque essa é a economia que diz respeito à vida. A economia financeira não reflete necessariamente a economia vital. E é interessante a gente perceber isso porque a gente vê pessoas que são engolidas pela economia financeira e perdem completamente o vital porque são engolidos pela economia financeira e se dão conta, às vezes tarde demais, que não percebeu o que é a vida em si. Tá?